Muito bem, meus amigos, amados e ediletos ouvintes e irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, que quem tem essa paz poderosa para vos saudar sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, Cooperador N. Hoje eu estarei deixando o relato de mais um personagem bíblico, mas antes que tudo aconteça, eu te peço que inscreva neste canal e deixe o seu like, porque deixando o seu like o YouTube vai entender que o conteúdo é de extrema relevância e vai estar subindo ele na plataforma de maneira que esse conteúdo estará alcançando vidas para o reino de Deus. Então vamos lá, sem muitas delongas. O personagem falado hoje será Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele nasceu em 73 antes de Cristo e ele foi filho de Antípita, que era um historiador, né? Flávio Joséfo, ele relata que ele era muito inteligente e que era também um atleta extraordinário, sobretudo no uso do dardo e do arco. Ele se destacava muito em todos os sentidos em relação aos três irmãos. O seu pai era Indomeu. Indomeu era um povo predominante da Arábia, e a sua mãe era uma mulher nobre da Nabateia. Por isso, embora ele alegasse ser um judeu, praticamente a sua verdadeira origem era árabe. Ele era da Arábia, os dois lados. Quando Pompeu o Grande ele esteve na Palestina na data de 63 depois de Cristo, o pai de Herodes, o Antípita, ele aliou-se com Roma e enviou Herodes, então menino ainda com mais ou menos 10 anos de idade, para viver com um dos seus tios em Petra, que era uma capital da Nabateia. E ali ele passou alguns anos, e quando Herodes tinha mais ou menos 17 anos, ele conheceu um homem chamado Marco Antônio, que reconheceu e admirou o seu grande talento, o talento que esse rapaz tinha. E os dois se tornaram amigos inseparáveis. Por intermédio de Marco Antônio, ele conheceu Júlio César, que também se tornou um apreciador da família de Antípita. E no ano de 47 depois de Cristo, Antípita conseguiu que César nomeasse Herodes como governador da Galileia. E Antípita era um abajulador de César, assim como também Herodes era. Antípita tentou convencer a César a destruir o rei corrente, que era o Antígono, e fez dele o rei da Judéia. César se recusou e, deixando o procurador Herodes como governador da Galileia, né? O princípio de Herodes era admirado por todos os judeus, porque ele tinha uns princípios bons, né? E os judeus apreciavam e admiravam o Herodes bem no seu início, né? Então os judeus ali da Galileia e também os oficiais romanos ali do local, eles admiravam muito Herodes quando ele começou. Ele capturou um perigoso e rebelde judeu e mandou que fosse executado. E ajudou o seu pai a controlar várias revoltas em Jerusalém. E isso, meus irmãos, chamou a atenção dos altos oficiais romanos, e César nomeou governador da Síria. Isso se deu em
em 46 antes de Cristo, né? E embora ele tivesse apenas 27 anos, a Síria era a província romana, que incluía o norte da Palestina. E após o assassinato de César, que se deu em 44 a.C., Antípata e Herodes imediatamente transferiram as suas lealdades a Cássio, que era um dos assassinos, porque ele havia conquistado e controlado sobre as províncias orientais, e assim Marco Antônio derrotou Cássio, que era o Bruto, né? Antípata e Herodes, mais uma vez, deslocaram as suas lealdades, só que dessa vez eles voltaram a Antônio, que perdoou Herodes, né, que era o Marco Antônio. Ele perdoou Herodes pelo seu ato e fez uma nova aliança com ele, e nomeou Herodes como rei da Judéia. E Herodes ascendeu seu trono, e após a morte de Antígono, em 37 a.C., a sua esposa Mariane deu legitimidade ao seu governo, porque ele era asmonano, ele era asmonênia, ele era um membro da família real judaica, né? Embora Cleópatra odiasse Herodes e tentasse arruiná-lo, ainda ele manteve o apoio de Marco Antônio durante o conflito entre Antônio e Otaviano e Augusto. Ele não tinha dúvida de que Antônio ganhasse a guerra e governaria a Palestina. E quando Antônio foi derrotado em Ácido, que se deu é uma batalha chamada Ácio, que se deu em 31 a.C., Herodes imediatamente ele procurou Otaviano e confessou que tinha apoiado o Marco Antônio, e jurou que dali em diante ele seria leal ao Otaviano. E Otaviano, que havia reunido com Herodes em Roma, ele reconheceu a sua grande capacidade e lealdade para com as ideias romanas e perdoou e endossou a sua posição como rei da Judéia. E Herodes então se tornou amigo íntimo de Marco Vespasiano, que era o tal Agripa, né? E o amigo de Otaviano, que era um general que tinha derrotado Antônio em uma batalha chamada Ácio. E Herodes, ele insistiu que o seu filho fosse, esse seu filho ele chamava Aristóbulo, e desse nome Agripa, o seu primeiro filho, chamou Herodes Agripa I, que se tornaria um dos melhores de todos os Herodes. Herodes nunca teve sua imagem estampada em uma moeda, embora pelo mesmo padrão moderno isso não pareça importante, isso não pareça significativo. Muitos, para os judeus agora, era a gravação de imagem que era proibida pela lei. A lei judaica não aprovava isso. Muitos judeus se recusavam a ser usado
qualquer moeda que tinha uma imagem, incluindo as moedas romanas, né? Porque os judeus, eles são muito zelosos pela lei. E essas moedas romanas, elas tinham a imagem dos imperadores. E além disso, as moedas com uma imagem gravada, elas não podiam ser usadas como oferta no templo. Mas as moedas de Herodes, que não continha imagem, ela podia ser usada em qualquer lugar por qualquer judeu praticante, sem que causasse problema e nem que desse consequência alguma. E Herodes, ele não era um judeu muito religioso, e por essa razão ele usou uma imagem. Ele não incomodava, mas ele era politicamente sagaz. Ele sabia que a honra, a lei judaica, daquela maneira poderia ajudá-lo a conquistar a gratidão do povo, que depreciava e preciava, né, intensamente a pessoa de Herodes. Em seus primeiros anos, Herodes, ele consolidou o governo na Judéia e ele conseguiu controlar e a profanação em pilhagem do tesouro do templo da parte dos romanos, oferecendo-lhe uma recompensa por um serviço prestado. A esse serviço era uma proteção do templo contra os estrangeiros. Na verdade, meus irmãos, não passava de um simples suborno para impedi-los de fazer o que vinha fazendo. Herodes também, ele estabilizou o reino e protegendo, causando-lhe ameaça e tentativa de usurpação do trono. A sua solução simples era matar todos que fizesse qualquer tipo de reivindicação ou poder. Ele convidou dois principais asmoneosos, que era o Hircano, e que era também o Aristóbulo, que era seu cunhado. E para viver em seu palácio, fugindo de uma amizade sincera por eles. Ele tinha com eles um convívio, mas não tinha uma linhagem de amizade. Então ele nomeou Aristóbulo para o cargo de sumo sacerdote, sem levar em conta o fato de ele ter 16 anos de idade, né? E essa era uma posição extraordinária e importante, mais ou menos equivalente ao de primeiro-ministro, né? Que era um sumo sacerdote que estava apenas debaixo do rei, em poder e influência. E logo depois Herodes, ele conseguiu que Aristóbulo morresse afogado em um aparente acidente na piscina do palácio. E apesar disso, ninguém tinha dúvida de que havia sido um acidente instigado pela sogra de Herodes, a Cleópatra. Essa Cleópatra era do Egito. Ela convenceu Marco Antônio de interrogá-lo diante do tribunal. E Herodes, ele foi apenas exonerado. E entanto, através do seu charme pessoal, ele causava alto suborno, ameaça, matava suas esposas, principalmente a Mariane, por quem ele lascivou, né, que
que era interligado a Antônio, que estava aproximando do mesmo e sendo também obcecado por Cleópatra, né? Então ele matou a sua esposa, e durante a Guerra Civil, o Antônio e o Otaviano, Herodes conspirou que o seu outro cunhado, o príncipe Asmoniano e o Hircano, fosse morto em um combate. Ele armou uma morte para o seu cunhado e para o Hircano, né, que era um Asmoniano e também o Hircano. Ele armou para que esses dois fossem mortos. E em seguida ele matou a sua esposa Mariana e o seu irmão José. E sobre uma alegada acusação de adultério, dessa maneira o último dos seus rivais ao trono foi eliminado, com exceção de questionamento, né, de Antônio sobre a morte de Aristóbulo. E os romanos, eles não tinham interferido em nada disso, porque ele era o mais vantajoso para eles manter a estabilidade da Judéia. Eles pensavam que isso estava sendo favorável, né? Porém, esse banho de sangue, ele custou muito caro para Herodes. Ele amava Mariana verdadeiramente. E nos anos em que se seguia, nunca foi capaz de aceitar o fato de ter sido responsável pela morte dela. Assim, ele casou-se com uma outra mulher chamada Mariana II. Pelos historiadores, no entanto, os olhos de Herodes, nenhum de suas outras esposas viria se igualar à primeira esposa, que era a Mariana, no caso Mariana I. Joséfo, ele relata que ele era visto como vagueador, né? Porque ele ficava vagueando pelo palácio durante a noite, chamando pela Mariana. Ele começou a surtar, né? E Herodes, ele teve 10 esposas. Simultaneamente, embora isso fosse tecnicamente legal, era uma ofensa terrível pelos padrões judaicos da época. Herodes amava os romanos, nunca hesitou em fazer qualquer coisa para tentar agradá-los. Nenhuma violação direta da lei judaica. Ele constituiu teatros, ele fez arena, ele fez atletismo, e ele instituiu um jogo, incluindo lutas de gladiadores, em homenagem a Augusto, que construiu a fortaleza do palácio para o horror dos judeus. Ele construiu também uma grande quantia de templo para deuses romanos. Herodes e Augusto, eles tinham uma relação harmoniosa, e por isso Herodes, ele tinha uma autonomia muito maior do que a maioria dos reis vassalo do Império Romano. Ainda em vida, ele veio a ser conhecido pelos romanos como Herodes o Magno, ou Herodes o Grande. Dois dos muitos projetos de construção, Herodes foi considerado verdadeiramente magnífico. No primeiro, ele aterrou a um parto marítimo, né, chamado de Estrato, que estava na decadência. Ele reconstruiu totalmente como uma cidade resplandecente em estilo romano. Em honra a César Augusto, ele renomeou Cesareia,
a Palestina. Embora a Bíblia afirma que ele simplesmente construiu Cesareia, não confunde Cesareia de Filipe com Cesareia, que foi uma bela cidade e excelente porto que logo se tornaria capital romana da Palestina. A sua outra grande conquista foi a construção do templo em Jerusalém. Ele colocou debaixo do templo antigo e expandiu o largamento, a área. Ele constituiu sobre um monte, o templo. E para fazer isso, ele teve que construir uma enorme parede de retenção. Essa parede, ela foi tudo que sobrou do templo. Hoje ela é chamada de Muro das Lamentações, pois os romanos destruíram, no ano de 70 depois de Cristo, foi destruída pelo imperador Tito, que hoje ela é conhecida como Muralha do Ocidente, ou Muro das Lamentações. Flávio Joséfo, ele se refere um templo de Herodes como um dos mais gloriosos de suas ações. A literatura rabínica dizia que quem não viu o templo de Herodes nunca viu um belo edifício. Os rabinos também diziam que o templo era a expiação de Herodes por ter assassinado tantos sábios de Israel. Números sábios que ele conseguiu tirar do seu caminho. Entretanto, mesmo sendo glorioso como era, deixando os judeus felizes como nunca, o templo nunca conseguiu com que os judeus odiassem ao menos eles, porque o judeu odiava demais a Herodes, e eles ainda via como um intruso e como um herege tirano. Eles não tinham um bom olhar para Herodes. Um dos projetos da construção mais extraordinária de Herodes não chegou a ser muito notado até os 70 anos depois da sua morte. Quando começa o conflito entre Otaviano e Marco Antônio, Herodes teve medo que Roma pudesse entrar em colapso e que ele tivesse de defender o seu trono. Então ele construiu uma cidade a partir da qual ele pudesse sobreviver a um cerco de vários anos. E o local selecionado foi uma forte abandonada cidade num penhasco sobre o Mar Morto. O local foi chamado de Massada. E ali ele construiu uma fortaleza inacreditável, inexpugnável, bem provida. E viveram ali. E quando começou a rebelião judaica, que isso começou em 66 depois de Cristo, os rebeldes fugiram do local do exército romano. Levou 3 anos para conquistá-lo. E a família herodiana, ela foi problemática, como nenhum outro da história. O registro das maquinações dos seus filhos para se tornar herdeiros, sobrepujarem uns aos outros em um livro. Além disso, nenhum deles era vassalo, para não tentar tomar o poder do seu soberano, que era o seu pai.
O trono do pai não poderia ser tomado pelos filhos. Então, o filho mais velho era Antípeta. Ele colocou o mesmo nome do pai, que foi o filho da sua primeira esposa Doris. E contudo, os filhos da Mariane, que era a Mariane I, era o único que tinha sangue harmonioso. E alega-se que isso era necessário para ser herdeiro finalmente. Em 7 antes de Cristo, Alexandre o Aristóbulo, que foi executado por uma traição de Herodes, e também queria matar o filho Aristóbulo de 3 anos, e também o Herodes, o Agripa. Mas Mariana II, ela convenceu em deixá-los vivos. Ela falou: não mata, deixa eles vivos. E ele cresceu e se tornou um dos melhores homens da família. Lucas não dizia nada sobre Herodes, além que ele foi rei da época do nascimento de Jesus, né, que foi em Lucas 1:5, e que reinou de 35 a.C. até o século 4 a.C. Mateus dá mais detalhes sobre ele. A sua vida está documentada em detalhes na história. Apesar de haver muitas tradições, o foco principal de Mateus é o encontro de Herodes com os magos e as suas ordens também para massacrar os recém-nascidos em Belém, né, que se dá em Mateus 2, versículo 16. Isso teria ocorrido há cerca de 5 a.C. E perto do fim do reinado de Herodes, embora esse ato não possa ser encontrado em qualquer outro registro intermediário e coerente com as ações dos atentados, das orientações dos orientes, os que muitos massacravam era semelhante aos imputados que era registrado no registro histórico na carreira de Herodes. Herodes ele cantava e em ver a derrota dos seus inimigos, e ele também contava com o favor de Roma para que tudo isso acontecesse, para que mantesse um reino próspero, relativamente calmo. Ele era rápido em esmagar qualquer rebelião ou agitação civis. Os romanos raramente interferia com suas ações de autoridades locais, desde que não fosse um perigo qualquer. Roma causasse qualquer inconveniência, a administração romana afastava negativamente os lucros romanos, e eles davam pouco valor a vida, especialmente a vida das crianças, porque as crianças eram sacrificadas a ídolos, Principalmente, teve um período na história de Herodes que foi chamado infanticídio. Esse infanticídio era o seguinte: a mãe, ela recebia ali o filho, ela paria o filho, o que eles falam paria na época, era uma versão que falava parion. E quando ela não queria, ela jogava o filho fora. E o que acontecia? Tinha um homem que andava com uma carroça, pegando todos os meninos jogados fora e criava, dava educação, alimentava eles, tratava deles, dava no brigueiro, dava remédio. E quando eles cresciam, eles eram vendidos como escravo,
Então havia também um infanticídio e entretinha essa arena também assistida por gladiador. Quando o menino não era vendido, ele era colocado como gladiador para lutar nas arenas e causar alegria em todo mundo ali de Roma. Ao destroçarem mortes, esses meninos, esses pais de família, eles tinham direito de matar qualquer um dos seus filhos, até que se tornasse legalmente adultos. Então, eles tinham total domínio sobre as crianças, porque os pais eram forçados a entrar na arena. Os meninos que eram criados, virados homem, tinham que virar gladiador da arena, ou era vendido como escravo. E com certeza, além disso, a tradição da Idade Média afirma que 144 mil crianças foram assassinadas. Embora esse número seja grosseiramente espantoso, pois provavelmente a população de Belém naquela época não chegava a 1000 habitantes, de modo que esteticamente era provável que houvesse menos do que 15 ou 20 meninos de 2 anos ou mais. E por razão a pouco provável que os romanos tivessem prestado atenção especial ao massacre de crianças judias por Herodes em Belém, em seus últimos anos Herodes estava doente e fraco. Mais ainda, ele teve força suficiente para derrubar uma revolta em Jerusalém que se deu em 4 a.C. Ao presidir o julgamento em que os rebeldes foram condenados e mortos, no mesmo dia desse julgamento, ele ordenou a execução imediata dos filhos mais velhos. Os filhos mais velhos de Herodes. Quem eram eles? Antípata, que havia sobrevivido no massacre dos terroristas, e também por traição de 5 anos depois que isso tinha acontecido, esse Antípatas morreu executado por ordem de Herodes. Herodes o Grande, ele governou a Judéia durante 33 a.C. Uma grande capacidade de manipular os romanos, manter a economia estável e manter a paz. Poderem até mesmo ser acreditado ele assim como um grande número de projetos e construções, das melhores construções civis acarretada por Herodes. E pelo padrão moderno, Herodes ele foi um monstro, mas para ser justo, ele deve ser julgado pelas normas do seu próprio tempo. Ele foi o exemplo tópico de governo orientais daquela época. Os panteados orientais, eles eram especialmente cruéis e bárbaros, eram tirânicos, dispostos a subir ao poder. Eles mantinham por meio de homicídio, fingimentos. Herodes ele não era o pior, o rastro mais especificamente na contrapartida, deve-se dizer que também ele não era o melhor. Como judeu, ele foi um apostata. E com a concessão de seu neto, que foi o Herodes, o Agripa,
Nenhum dos seus familiares jamais levou o judaísmo a sério. O seu avô foi obrigado a converter o judaísmo quando Idumeia foi conquistada pela Judéia. Mas Herodes, ele também tinha sido rei dos judeus, e se pode dizer que em algum dos momentos ele tenha sido verdadeiramente um rei judeu. Ele tentava se preocupar com o judeu, ele tentava fazer alguma coisa para atrair a atenção dos judeus, mas ele sempre distanciava de Deus, porque no seu templo criado por ele, ele afastou o sacerdote que prestava um culto sincero, um culto que era parâmetro de Moisés. Ele afastou os hircanos, ele afastou o sacerdote de boa índole, e ele perdeu totalmente a sua identidade. E outras pessoas tipo Herodes surgiram, né, que eu vou estar falando aqui no canal, pessoas que foram severas, que atrapalhou o reino. Principalmente no período interbíblico nós iremos encontrar muitos, porque tiveram várias conquistas, e tiveram também vários reinos que caíram para outros reinos prevalecer. Mas aqui eu finalizo sobre Herodes, e Deus abençoe e até a próxima.